A China, para mim, ela superou o mundo em porcaria, produtos de péssima qualidade, mesmo com tecnologia. Por exemplo, rádios, luminárias, sanduicheira, tudo isso aqui em casa eu comprei barato, em menos de um mês deram problema e não tem conserto. Tudo descartável. Mas aí, eu sou o Vinícius. Você está gostando do conteúdo do canal? Então, por favor, se inscreva. Bem-vindo, bem-vinda. Roda aí. O avanço do aplicativo chinês de inteligência artificial DeepSeek virou notícia no mundo inteiro. E esse está longe de ser um caso isolado de sucesso da China. Tem também o TikTok, o CapCut, a Shein e o Temu. A China já é uma força dominante também em outras áreas da tecnologia. Os carros, por exemplo. A montadora chinesa BYD já é a maior produtora mundial de veículos elétricos. Parte disso se deve ao fato de o país ser também o que mais produz baterias no mundo. A China controla ainda entre 80% e 95% da produção global de painéis solares. Até 2028, estima-se que 60% da energia renovável do mundo será gerada na China. Dá uma olhada na produção de drones. A empresa chinesa DJI detém 70% desse mercado. E 3 dos 10 maiores fabricantes de drones do mundo são chineses. Na área ainda futurística da computação quântica, a maioria dos estudos acadêmicos é de autoria de cientistas chineses, que ultrapassaram os Estados Unidos em alguns setores da tecnologia quântica. O cenário é parecido na inteligência artificial. Empresas chinesas detêm mais patentes nessa área do que qualquer outro país do mundo. E o DeepSeek mostra que os produtos chineses são capazes de desafiar os concorrentes americanos. E como a China fez tudo isso? Bom, o avanço tecnológico é parte de um plano de longo prazo. Em 2015, o governo chinês lançou um projeto ambicioso chamado Made in China 2025. A meta era fazer a transição de um país que servia de fábrica de produtos baratos para um país de alta tecnologia, responsável pela sua própria cadeia de suprimentos tecnológicos. Made in China 2025, in my opinion, was largely very successful. So, in many industries, like China is catching up with the leading edge, and in some industries, China even leading, even in cars, and 5Gs, batteries, solar energies. Now, even in the AI, GAI, China become one of the players. Nas 10 áreas de tecnologia listadas como prioritárias, o país estabeleceu 250 objetivos. E segundo uma análise do jornal South China Morning Post, 86% das metas foram cumpridas. Em áreas como produção de veículos elétricos e energia renovável, as metas foram superadas. O jornal muitas vezes é acusado de ser favorável ao governo chinês, mas o Made in China 2025 é considerado bem-sucedido também por outros analistas. Mas então, como a China chegou lá? What China has been moderately successful, at least, and some would say incredibly successful at doing, is using its sort of state-backed capitalism system, whereby the government really sets a research agenda, sets a funding agenda, bringing foreign researchers and enticing them to stay in China, or at least to give their innovations and ideas over to Chinese companies, requiring businesses from outside of China, oftentimes to set up joint ventures with Chinese ventures. These are all sort of tools that China has used to help achieve these ambitions. Segundo dados do Congresso americano, o governo chinês planejava levantar ou investir $1,5 trilhão em financiamento para pesquisa, desenvolvimento de produtos e aquisição de empresas estrangeiras. Os americanos estimam que Pequim tenha investido $627 bilhões só até 2020. Pelas cidades chinesas, surgiram centros de pesquisas tecnológicas em diferentes setores. Enquanto isso, os Estados Unidos e países aliados acusaram a China de usar hackers para roubar propriedade intelectual tecnológica, por exemplo, de empresas aéreas americanas. A China sempre negou que tivesse feito isso. O Made in China 2025 se tornou tão relevante que depois de alguns anos, o governo chinês passou a evitar o termo, para não atiçar o antagonismo de países rivais. Mas aí já era tarde demais. Over the years, the West have imposed restrictions and sanctions on China regarding sensitive technologies. But this huge external threat has
has wakened up the Chinese and kind of forced them to pursue a self-sufficiency strategy in this advanced technology. A Huawei é um bom exemplo disso. Por volta de 2019, a empresa liderava o mercado global de equipamentos para 5G. Ela tinha também uma parcela grande do mercado de celulares, mas essa liderança levou um duro golpe depois que os Estados Unidos impuseram amplas sanções contra a empresa, alegando espionagem e preocupações com a segurança nacional americana. A fatia de mercado da Huawei encolheu e a empresa passou a ter dificuldade em adquirir microchips. A saída foi se voltar para a fabricação desses microchips. O resultado foi que em 2023, a Huawei lançou um celular com um microchip com tecnologia mais avançada do que o resto do mundo julgava que era possível para a empresa ou para o país. Uma situação parecida aconteceu com o DeepSeek. A empresa explicou que quando não conseguiu chips para treinar o seu modelo de inteligência artificial, passou a improvisar com chips mais antigos, aliados a novas técnicas. O resultado é uma inteligência artificial mais impressionante e, ao mesmo tempo, mais barata. Nos Estados Unidos, isso foi um choque. DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win. Outra plataforma que surpreendeu o Ocidente foi o TikTok, a primeira rede social não americana a conquistar sucesso global na última década. Mas ela está na mira de políticos americanos, sob o risco de ser banida nos Estados Unidos por suposta ameaça à segurança e espionagem. Enquanto isso, a China e o Temu estão ganhando terreno, combinando tecnologia com a venda online de produtos chineses baratos. Mas a China não se deu bem em todas as suas metas do Projeto 2025. O país ainda está bem atrás de concorrentes na fabricação de chips, um atraso que deve crescer com as sanções de Washington. Além disso, o governo americano e a iniciativa privada têm investido fortemente para manter essa liderança com os Estados Unidos. This increased research and development funding will ensure the United States leads the world in the industries of the future. Em janeiro de 2025, os Estados Unidos celebraram um compromisso de gigantes da tecnologia em potencialmente investir 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial. It's all taking place right here in America. Outros países industrializados, como a Alemanha e Japão, também lançaram seus próprios planos. Mas não há dúvida de que a China já se consolidou com suas grandes ambições, seus fortes investimentos e muita paciência. A China vende mais do que todo o planeta, do que todo país no mundo, porque vende mais barato, porque é de má qualidade e não durabilidade. E aí, deixe seu comentário gentil.